A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Oséias. As informações básicas, alguns comentaristas sugerem que seja Oséias mesmo o próprio autor do livro. A data aproximada é 753 até 715 a.C., e o local onde o profeta tem o seu ministério é o Reino do Norte, ali, o Reino de Israel. As fontes são as mensagens de Oséias pregadas ao povo, e o alvo é mostrar o pecado do povo de Israel. O versículo-chave é Oséias capítulo 3 e versículo 1, e a palavra-chave é a palavra perdão. Começando agora o panorama do livro de Oséias, nós começamos agora os profetas posteriores, também chamados de profetas menores. E em Daniel encerra os profetas maiores. Resumo do livro de Oséias. Ele é uma narração profética do amor incansável de Deus pelos seus filhos. A última parte do livro de Oséias mostra como o amor de Deus mais uma vez restaura os seus filhos à medida que ele esquece de seus erros quando se aproximam de Deus com o coração arrependido. Ou seja, Deus esquece os pecados do povo quando o povo se arrepende. O conteúdo do livro: a compaixão de Deus pelo Reino do Norte, que ali é Israel, né, propriamente as 10 tribos, e a sua condenação dos israelitas, mesmo assim em virtude da infidelidade deles. Quais são as ênfases do livro, então? O amor infalível de Deus pelo seu povo, mesmo quando precisa puni-los por alguma infidelidade. Propósito. Oséias escreveu para lembrar os israelitas de que o nosso Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, também é um Deus amoroso, cuja lealdade ao povo de sua aliança é constante. Ou seja, o livro destaca esse amor que Deus tem pelo seu povo, e nós vamos ver uma figura ali interessante, como nós vimos no profeta Ezequiel, que tem ali um contraste quando Ezequiel perde a sua esposa. Aqui em Oséias tem uma particularidade, no mínimo, curiosa. Embora Israel tenha continuado a recorrer a falsos deuses, né, a cometer a idolatria, o amor inabalável de Deus, aquele incansável de Deus, é retratado do marido sofrendo da esposa infiel. Então nós vamos ver que vai ter uma analogia aí com o casamento e a relação de Israel com Deus. A mensagem de Oséias também é de advertência àqueles que dariam as costas ao amor de Deus. Através da representação simbólica do casamento de Oséias e Gomer, o amor de Deus pela nação idólatra de Israel é exibido nessa rica metáfora com temas de pecado, juízo e amor perdoador. O esboço do livro. O livro de Oséias, do capítulo 1 ao capítulo 3, mostra a fidelidade de Oséias a Gomer, que é a sua esposa. Israel comete adultério contra Deus, no capítulo 4 e capítulo 5. A punição de Israel, capítulo 6 ao capítulo 10. O amor de Deus, no capítulo 11. Israel é infiel a Deus, no capítulo 12. Deus se ira com Israel, no capítulo 13. E o perdão de Deus e a oferta de restauração a Israel, no capítulo 14. As principais personagens, então, do livro de Oséias: Deus, claro e óbvio; Oséias, que é o profeta; Gomer, que é a esposa de Oséias; e os filhos de Oséias e Gomer. Aí tem o Jezreel, Lohuamã, Loami. O nome de cada filho ilustra, né, esse relacionamento de Deus com Israel. Curiosidades no livro de Oséias. A mensagem profética de Oséias prediz a vinda do Messias de Israel. 700 anos antes disso acontecer. Então, ele fala 700 anos no futuro, falando dessa relação com o futuro.
Oséias é citado frequentemente no Novo Testamento e o nome Oséias, ele significa salvação. Como é interessante, os irmãos aqui que são leitores da Bíblia e estudiosos da mesma, sabem que o nome de Josué é o nome, ele era chamado de Oséias também, filho de Num. Então é a mesma raiz do nome Oséias, Josué, e aí da onde vem o nome grego Jesus. Então, e todos esses nomes significam salvação. Olha que curiosidade. O profeta e a sua profecia, então. A família. O destaque do livro fala, né, dessa questão familiar, né? Então, a mensagem de Oséias salta das páginas da Bíblia e ele é um dos profetas mais envolvidos com a sua mensagem, né? Ele sente aquilo que. Qual que era a ideia do profeta Oséias? Era sentir o que Deus sente com relação a com respeito a essa relação de Oséias com a sua esposa Gomer e de Deus com o seu povo Israel. A própria família, então, foi a ilustração daquilo que ele pregou. No capítulo 1 e 2, no capítulo 1, versículo 2 e 3, mostra a esposa de Oséias, né, que é a Gomer. Assim como Gomer se prostituiu, essa é a mensagem, né? Israel também se afastou do Senhor com a idolatria. No capítulo 1, versículo 4, o filho, né, o Jezreel, o nome significa Deus espalhará, uma profecia que indica o juízo do cativeiro. E no capítulo 1, verso 6, a filha, né, que é chamado de, eu não sei nem se a pronúncia é assim, é Lohuamã, significa desfavorecida, né, desfavorecida. E o nome indicava a falta de demonstração de compaixão que seria refletida no sofrimento de Israel pela disciplina de seu pecado. Então, ela esse contraste com o nome. No capítulo 1, verso 9, ainda tem o filho também, o Lo-Ami, que significa não meu povo. E aí essa criança simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. Lembrando sempre que foi Israel que decidiu se afastar de Deus, quebrar a aliança. O casamento, então. Osés incorporou a mensagem de Deus a Israel em sua família. Ou seja, ele viveu, o povo via o que estava acontecendo com Oséias e Oséias trazia a mensagem. A ordem de Deus para que Oséias se casasse com uma prostituta parece violar uma série de mandamentos, como a lei que ordenava o apedrejamento dos adúlteros. Aí as referências em Levítico e Deuteronômio. E alguns comentaristas dizem que o caráter adúltero de Gomer é uma analogia da idolatria. Outros, que Deus se referia apenas a uma tendência ao adultério ainda não realizada. Então, há comentaristas que falam que é literal e realmente Oséias casou com uma prostituta, e há comentaristas que dizem que não, que aquilo é só uma analogia, que é só uma representação. Bom, qualquer solução a essa questão, então, dessa mensagem, não retira a essência do texto, né, do livro de Oséias, que fala da realidade em que o profeta vivia e também a total depravação do povo de Deus por conta da idolatria. Então veja que, se é literal ou não é literal, essa analogia, né, é uma analogia, pode ter um pouquinho de divergência, mas se é literal ou não, o que importa é a mensagem que o texto traz. Então é possível também compreender o fato de Gomer ter se tornado uma prostituta escrava e precisava ser comprada, né? Então tem referência em capítulo 3, versículo 1 e 2. E como consequência de rituais idólatras, né? E prostituição cultural. E a gente tem que lembrar que a prostituição nos tempos antigos, principalmente ali no Médio Oriente, era uma prostituição cultural. Existiam as prostitutas que ficavam nos templos pagãos e ali faziam as orgias para aquele deus com os adoradores daquele deus. Então é importante entender isso também.
E a analogia da infidelidade sexual, que destrói o casamento, é julgada e condenada, mas é alvo de misericórdia e amor, apontando para a graça de Deus. Veja que mesmo com todo, com todo esse julgamento que tem para a esposa de Oséias, né, como uma prostituta, mesmo assim a misericórdia e o amor relatados em Deus é demonstrado no livro de Oséias, aí no capítulo 14. O conhecimento de Deus. Segundo as profecias, um dos cernes do problema de Israel com a idolatria está na negligência do conhecimento de Deus. Não só, não só pelo conhecimento, mas a falta de conhecimento. Está muito relatado aí, está relatado em Oséias capítulo 4, versículo 1, e, e vai ser enfatizado, né? É muito enfatizado em escola bíblica dominical, escola de obreiros, cursos de teologia, a questão do conhecimento, como o conhecimento é importante. E há pessoas, há cristãos que lutam contra o conhecimento. Mas veja que o relato aqui é que o povo foi destruído porque faltou ao povo conhecimento. Está aí no capítulo 4, versículo 6. Né? É um texto muito dito nesses eventos de estudo, como eu acabei de comentar. A rejeição, então, do conhecimento de Deus se traduz na infidelidade de Gomer, visto que no Antigo Testamento o conhecimento não é apenas saber sobre alguma coisa, mas um convívio íntimo e relacional. O que é importante a gente entender com a questão do conhecimento? O conhecimento no Médio Oriente, no conhecimento bíblico, conhecimento da cultura do Antigo Testamento, era que as pessoas que têm o conhecimento, aí, elas deveriam praticar aquilo que elas conhecem. É diferente hoje, por exemplo, se a gente quiser alguma informação, nós vamos lá no buscador Google, que é o buscador mais o site de busca mais acessado no mundo inteiro, ou então nós vamos no YouTube, que é o segundo site de pesquisas para qualquer assunto. Qualquer assunto que você digitar em um desses dois sites, olha, provavelmente você vai encontrar alguma coisa. A não ser que seja uma coisa muito, mas muito nova, ou que alguém inventou por agora, né? Então, mas você vai achar alguma coisa sobre esse assunto. Isso está relacionado ao conhecimento. Mas no Médio Oriente, o conhecimento ele estava relacionado com o praticar. Teria que ter o conhecimento, a instrução do conhecimento, mas também a prática daquilo que se aprendeu. Então, assim, rejeitar o conhecimento de Deus é rejeitar esse relacionamento, essa prática devocional com Deus. E aí tem uma questão que é muito importante para todos nós sabermos. Deus não divide a glória, a sua honra. Deus não divide nada com ninguém. Então, com outro Deus, né? Com um ídolo. Então, aí vem o juízo. Então, julgamento e salvação. Aí o que nós aprendemos de doutrinas no livro de Oséias? A mensagem de Oséias se estrutura em 5 ciclos de julgamento e salvação. Então, há 5 ciclos que a gente vê: julgamento e salvação. E além de denunciar e condenar o pecado do povo. Oséias também aponta para um tempo de restauração após o julgamento. E alguns desses ciclos podem ser relacionados a eventos históricos relatados na Bíblia, enquanto outros apontam para um reinado davídico futuro e restauração. Então, nós vemos coisas que acontecem no livro de Oséias se relacionando com o presente, né, com aquele momento onde aconteceu, com coisas futuras também. E aí estão esses ciclos, né? Então, o ciclo do 1 ao 5, os julgamentos e a salvação. Estão as referências aí para os irmãos que já leram o livro de Oséias, podem lê-lo novamente e nesses textos aí das referências. O que também nós aprendemos de doutrinas é o amor incondicional de Deus pelo povo de sua aliança. O amor de Deus apresentado no livro de Oséias se resume nas seguintes palavras de Deus, né? Porque sou Deus e não homem.
Oséias capítulo 11, versículo 9. Essa é a razão para que Deus não desista do seu povo, demonstrando imensa compaixão. Está lá em Oséias capítulo 11, versículo 8. Assim, Oséias aponta para uma colheita frutífera desse amor no futuro, pelos caminhos retos do Senhor, capítulo 14, versículo 9. Então veja que, mesmo o povo pecando, vem o juízo, mas Deus é fiel à aliança ao seu povo, a aliança que foi feita lá com Abraão. Isso não quer dizer que Deus não vai punir o povo, nós vemos aqui que há punição para o povo, mas que Deus, ele busca o povo para restaurar o povo, porque Deus não é homem. E também o que nós vemos do caráter de Deus em Oséias. Deus é acessível, capítulo 14, verso 2. Deus é bom, capítulo 3 e verso 5. Deus é generoso, capítulo 2, verso 19. Deus é amoroso, capítulo 11, verso 4. Deus é misericordioso, capítulo 2 e capítulo 14. E Deus também é providente. E o que nós vemos então essa correlação de Oséias com o Novo Testamento? Citações, né? Oséias é pouco citado, né? Ele não é tão citado no Novo Testamento, mas há umas citações que são importantes e significativas. A citação de Oséias, de capítulo 11, verso 1 de Oséias, é relatada em Mateus capítulo 2, versículo 5, que considera que Jesus como o verdadeiro Filho de Deus em lugar do povo de Israel. Paulo também fala lá em Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26, e Pedro também fala em 2 Pedro capítulo 10, fazem referência ao nome dos filhos de Oséias, destacando o significado deles e aplicando-os à igreja. Então, isso é interessante também. E também a personificação da morte, está lá em Oséias capítulo 13, verso 14, e é usada por Paulo para se referir à vitória de Cristo sobre a morte na cruz, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 55. A parábola do casamento. Então, primeiro que alguns correlacionam essa questão de ser, como eu falei já, analogia ou uma parábola. Em Oséias, a imagem do casamento humano representa a aliança entre Deus e seu povo. Em Efésios, então, capítulo 5, versículo 22 ao 33, temos o maior desenvolvimento dessa parábola, o casamento aplicado à igreja. Ou seja, ali em Efésios, nós vemos agora a correlação do casamento perfeito. O casamento sem mancha, sem mácula, sem nada, que é o casamento da igreja, lavado e remida no sangue do Cordeiro, com o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Nós também vemos também referências messiânicas. Então, em Oséias capítulo 11, versículo 1, é citado também em Mateus capítulo 2, versículo 15, como já falei, tornando-se esse versículo uma referência messiânica. E outra referência importante é de Oséias capítulo 3 e verso 5, na qual Davi representa a linhagem davídica do rei Messias que viria. Como sabemos, Jesus é da linhagem de Davi, então ele herda esse trono. Prenúncio. Em Oséias capítulo 2, versículo 23, é a maravilhosa mensagem profética de Deus para incluir os gentios com os seus filhos, assim como registrado também em Romanos capítulo 9, versículo 25, como também já falei, 1 Pedro 2,10. Então veja que interessante, é o momento do enxerto mesmo, né, da videira. Né? Os gentios, eles não são originalmente povo de Deus, todos nós sabemos, mas através da misericórdia e graça de Deus, ele providenciou o Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo, e pela fé, agora não mais por aliança, por circuncisão, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos enxertados na árvore, né? Enxertados na videira, e agora nós podemos ser chamados de povo de Deus. E esta é uma verdade sobre a igreja e é um mistério, né? Paulo fala do mistério, né? Então é um mistério, porque antes de Cristo apenas os judeus eram considerados povo de Deus. E agora, através de Jesus Cristo, todo aquele que aceita o seu sacrifício também faz parte do povo
de Deus. Aplicação prática do livro de Oséias. Então, o livro, ele nos assegura do amor incondicional de Deus pelo seu povo. No entanto, isso é importante, né? Abrir os olhos. Ele também é um retrato de como Deus é desonrado e irritado pelas ações de seus filhos. Ou seja, então mostra também como que eles fazem as coisas erradas e Deus fica extremamente irritado com isso. E como pode uma criança que recebe muito amor, misericórdia e graça tratar um pai com tanto desrespeito? É uma pergunta para nós. No entanto, temos feito isso há séculos. Ao considerarmos como os israelitas voltaram as costas para Deus, não precisamos olhar mais longe do que o espelho à nossa frente para ver um reflexo desses mesmos israelitas. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado é que nós também, pela nossa prática, pelas nossas coisas, nós também podemos começar a deixar Deus de lado. Aí a gente já começa a colocar um ídolo aí, né? Um outro Deus, um emprego, um trabalho familiar e qualquer outra coisa que possa ser relacionado ao dinheiro. Então, nós devemos, ao lembrar-nos de quanto Deus tem feito por cada um de nós, é que seremos capazes de evitar, então, essa rejeição do único que pode, então, nos dar a vida eterna, ou, então, de levar-nos, de enviar-nos a nós para o inferno. Então, é importante nós sempre lembrarmos do quanto Deus tem feito por nós, para que sejamos gratos. É essencial, então, que aprendamos a respeitar o nosso Criador. Oséias tem mostrado que quando cometemos um erro, se temos um coração triste e uma promessa de arrependimento, Deus vai novamente demonstrar o seu amor eterno por nós, como está em 1 de João, capítulo 1, verso 9. E para nós concluirmos, o livro de Oséias, ele tem que arder, né? Ele arde como um fogo do amor de Deus pelo seu povo. E lembra de que Deus, o Deus da história bíblica, julga a infidelidade, ainda que ofereça uma esperança para o juízo. Ou seja, Deus pune, mas também Deus dá uma promessa, né, de esperança para o seu povo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Todos possam ler o livro de Oséias, tá bom? Se ficar com alguma dúvida, com alguma dificuldade, posta aqui nos comentários. Querendo Deus, vou responder a todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.